Celso Orito atrasou, vai ser semana que vem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Faço em qualquer um dos dias. Mas até sair, eu tenho que fazer. Eu resolvi fazer esse vídeo, mas eu tava no chuveiro, cara. Esse vídeo. O roteiro tá tudo aqui na minha mente. Isso. Primeiro tudo, vocês conhecem o Rock Balboa? Eu conheço, eu gosto muito. Eu já quero começar aqui antes de começar o vídeo de fato. Eu não sou um grande fã, sou fã, assisti tudo e tal. Eu vou falar sobre minha visão que aconteceria se o Rock tivesse vencido o Clubber Lang na primeira luta. Porque pra quem não sabe, o Mickey morre na primeira luta e o Rock perde. Então pra começar, nessa primeira luta, para o Rock ganhar, na minha opinião, mesmo não treinando nada, aqui é falando que o Rock ganharia, não importa o motivo e tal. Eu acho que o meu de tudo, o Mickey ainda estaria vivo. Como assim, Celso? Como assim, Celso, o Mickey estaria vivo? Porque, mano, 2 motivos o Rock ter perdido. Ele treinou muito mal, não tem como negar. Ele treinou muito mal e perdeu. E a outra é que, cara, ele tá preocupado com isso. Se for ver a luta, ele tá preocupado com o Mickey. Então vamos lá. Teve a luta, tudo e tal, Rock vence. Beleza. O que acontece agora? O Clubber Lang chegou e falou que depois que ele ia ganhar do Rock ia desafiar o Apollo. Não sei se foi antes ou depois dessa luta. Ou foi até naquela segunda luta, sei lá. Foi algum momento ele chegou e falou, vou desafiar o Apollo. Algum momento, se ele caso ganhasse o Rock. Não conto, mas... rolaria esse desafio entre Creed e Clubber, porque o Clubber ficaria assim, eu não perdi. Eu nem fodendo que eu perdi. E nesse desafio, se o Creed perdesse, eu vou fazer sempre 2 exemplos. Se o Creed perdesse, que eu acho que não aconteceria, já vou explicar os motivos. O Clubber ia desafiar o Rock de volta, descer e daí ia reunir Rock, Creed, o Apollo Creed e o Mickey. Os 3 iam se reunir e o Rock ia ganhar, não tem como mesmo. Ele ia ganhar mesmo de volta. Você vai provar que a primeira vitória não foi uma cagada. E depois disso... Mas sabe por que o Clubber não venceria o Apollo? Porque o Rock treinou com o Apollo. Então, quando trata do filme assim, sem contar essa parte minha, ele treinou e ganhou. Então eu acho que o Apollo, mesmo um pouquinho mais velho, ganharia do Clubber. Opinião minha, beleza? Eu acho que ele ainda ganharia do Clubber. E com isso, tudo e tal, ele ganharia. E depois disso, o Clubber, que era bolado, perdeu demais, uma, tudo e tal. E o Apollo, naquela confiança, falaria assim, eu desafio o Rock Balboa. Porque os dois não teriam meio que se tornado amigo. Porque ele viu a luta, tudo e tal. Os dois não teriam se tornado amigo. Então daí, no finalzinho do filme, o Apollo desafia o Rock. E o Rock fala tudo e tal. E o Rock aceita. E depois disso rolaria o 4º filme. Celso, como é que rolaria o 4º filme? O filme ia ser do Rock. Então se preparar para uma última luta contra o Apollo. Já sabendo que perdeu na luta. E nesse universo, nesse momento tentando, não teria aquele filme, aquela luta no final do 3º filme onde o Apollo ganharia e viraria um plot lá pro Creed. Não teria essa luta. E com isso, teria uma luta no 4º filme final entre Rock e Creed. Nessa luta o Rock venceria. Tá com o Mickey ainda tá vivo. O treinamento ia ser bom, ia ser pesado, ia ser tudo. No final o Rock venceria. Só que ao mesmo tempo, tá falando disso, tá rolando um monte de notícias que não sobre a ética do lutador, tudo e tal. E no final, o lutador desafia o Rock. Quem seria esse lutador? Ivan Drago. Celso, por que você colocou no 4º filme mais falando sobre a Guerra Fria do que ter o Ivan Drago já no 4º filme que nem teve originalmente? Cara, porque 4º, 5º filme, quando tem o 4º filme real, antes do 3º filme não tinha nada de Guerra Fria, tinha nada. No 4º filme já Guerra Total. Nesse 4º filme aqui, na minha imaginação, se o Rock tivesse ganhado, ia ter toda uma explicação, ó. Ah, Celso, mas isso seria na vida real se fosse desse jeito? Com certeza não, mas só tô prevendo. De ter essa luta, e depois disso, o Rock aceita o desafio. Só que antes o Apollo ia querer lutar. Ali os dois já tinham se tornado amigos, porque o Apollo respeitaria o Rock por ter ganho dele. E depois disso, teria tudo essa bababá, tudo e tal. E teríamos a luta entre Drago e Apollo. Os dois que lutem. Celso, nessa tua versão paralela, o Apollo morreria? Muita gente vai pensar, claro, é o que sim, minha cabeça pensa assim, então. O Rock ia jogar a toalha. Só que não ia ser o Rock. O Mickey ia estar assistindo lá de fundo junto. E quando começasse a gritar pra jogar a toalha, o Mickey já ia tomar e pá! Na situação que tivesse a luta. Não ia nem deixar o Rock pensar em jogar a toalha ou não. Só ia pá! E com isso o Apollo estaria vivo. E o Ivan Drago desafiaria o Rock nesse 5º filme. E nesse 5º filme rola toda a luta que vocês conhecem bem. Treinamento. Só que agora com o Apollo e Mickey juntos treinando o Rock. Daí com isso, sabe o que acontecer? Daí com isso o Rock ganharia a luta de qualquer jeito.
Só que daí vamos pro sexto filme. Certo, o sexto filme seria o quinto. Nananina neca, boneca. No sexto filme, eu pensei primeiro, cara, em fazer um sexto filme onde não teria luta. Como assim, Celso? Eu deixaria o plot do Rock virar treinador, só que eu faria um pouco diferente. Como assim? Como o Creed não estaria vivo, o filho dele ia estar com ele. Daí o Creed ia falar, cara, eu tô muito velho. Você pode treinar o meu Creedzinho, que no caso era o... Esqueci o nome, era Creed, não era Apollo Creed, o Apollo Creed era o pai. O Adonis Creed. Você treinaria o Creed, vou falar Creed. O Creedzinho pra mim, do Rock treinaria eu, ganharia várias lutas, todo mundo ficaria feliz. Mas Celso, por que o Rock não sofreria com tudo aquilo que eles estão fazendo no filme? No quarto filme, cara, ia ter Mickey e Creed treinando ele. E além do treinador do Apollo também, ia ter os três treinando ele no quarto filme. Então o estresse tá maior. Então não rolaria isso de ter um negócio. Beleza? E com isso o Rock meio que ia querer continuar lutando. Só que ele resolveu descansar um pouco e tava meio donado. Ele treinou o Creedzinho, tudo e tal. E foi isso. E com isso chegaremos no sétimo filme, onde o Creedzinho e o Creed... Só tirar um negocinho. O Creedzinho e o Creed, nesse sexto filme, viajariam, porque o Creedzinho tava feliz tudo e tal. E com cada dia, o Creed tava todo feliz tudo e tal. Só que daí ele perderia o cinturão. Como assim, Celso, ele perderia o cinturão? Ele perderia o cinturão pro cara que seria o cara do sexto filme. Do filme sexto original, né? Do sexto filme original. E esse cara... Só que ninguém respeitava ele, porque ele só ganhou aquela luta importante, de resto só ganhou muita gente fraca. Deu Rock ainda assim perderia a Adrian. Mas Celso, como é que a Adrian ia estar morta e o Mickey velhote ia estar vivo? Não sei, mas acho que o Mickey ainda estaria vivo. Ia ser um dos caras que ainda ia apoiar o Rock. Ia ter o Paul, que ainda tá vivo também. E o Rock, até os três ali tudo e tal. Porque o Creed e o Creedzinho viajaram, já voltaram pra viver em família mesmo. Dos três, faria tudo. E o Rock voltaria a lutar contra o negócio. Ia estar todo mundo assistindo o Creed, o Creedzinho, tudo tal. Ia estar todo mundo assistindo. E o Rock, nesse universo, com o Mickey treinando, o Rock ganharia e seria campeão mais uma vez. E depois disso, o Creedzinho tava meio bolado. O Rock anunciou a aposentadoria, tudo e tal. O Creedzinho, o Adonis Creed, tava bolado. Por quê? Porque o cinturão cobrava, não queria ter perdido. Voltou e chamou o Rock. Rock, me ajuda a treinar. Desceu o Creed 1. Me ajuda a treinar que eu tenho que derrotar um cara que agora é dono do cinturão. Os dois treinariam e venceriam. No Creed 2, mesma coisa. Ia ser contra o filho do Drago. Só que, mano, eu vou mudar. Porque como o Apollo estaria vivo, ia ser o filho do Clubber contra o Adonis. Porque ele ia falar, vocês roubaram o meu pai que devia estar ali, não de vocês. Do que o treinador dos dois. O Adonis Creed teria perdido a primeira luta, mas na segunda ele venceria. Que nem foi no filme original, ele foi o filho do Drago, no filho da... E com isso, o filho do Creed venceria. E no terceiro, o Rock participaria dele. Só que daí, ia ser o Rock mais assim de boa, querendo ele manter a paz e tal. O Rock apareceria pouco nesse terceiro filme. Ele apareceria para dar conselhos pro Creedzinho. Ele ia chegar e falar, o meu amigo me dá outra, o que eu faço? O Rock só ia começar a aparecer de fato quando o Creed perderia o cinturão. Ele ia perder de novo para aquele... Não, quando ele foi desafiado por aquele amigo dele. Ele ia aparecer e falar, bora treinar então. Ele treinaria e no final ele venceria de novo. Recuperaria o cinturão. Então galera, esse foi o vídeo. Eu recriei tudo a história do Rock Balboa, espero que vocês gostaram. E é isso, né, cara? Esse foi o e se o Rock tivesse ganhado a luta contra o Clubber Lang. Beleza? Valeu, falhou e fui! Fui!